Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos iniciando hoje o livro de sabedoria, pedindo a cura, a libertação de todas as pessoas com falsas enfermidades, doente com qualquer tipo de doença, principalmente a Covid, o término desta pandemia. Nós queremos pedir pela recuperação da Clícia, Rousson, minha filhada. Nós queremos clamar um milagre pela vida dela. E também hoje eu quero colocar a Karina, que trabalha comigo, né? A Karina está com pneumonia, com 40% do pulmão também tomado e precisa também de uma vaga no hospital para poder ser internada. Então eu quero colocar e pedir para vocês rezarem também por ela, Karina Akemi Kadoaki. Eu creio, sabe, gente, que nós aqui, nós estamos unidos e nós vamos conseguir essa vitória para todas as pessoas que recomendaram as nossas orações. Então, com muita fidelidade, muita fé, porque nós precisamos fazer as coisas com fidelidade e com fé, para as coisas darem certo, senão a gente acaba fazendo um caminho, né, que não dá certo. Vamos achar aqui então, que eu acabei perdendo, estava certinho aqui a sabedoria e acabei perdendo a sabedoria, mas já vamos achar a sabedoria de novo, viu, gente? Um pouquinho de paciência, tá aqui. Então hoje o livro é o capítulo número 1. Veja, amai a justiça, vós que governais a terra. Tende para com o Senhor sentimentos perfeitos e procurai-o na simplicidade do coração, porque ele é encontrado pelos que não o tentam e se revela aos que não lhe recusam sua confiança. Com efeito, os pensamentos tortuosos afastam de Deus. O seu poder posto à prova triunfa dos insensatos. A sabedoria não entrará na alma perversa, nem habitará no corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia, se afastará dos pensamentos insensatos, e a iniquidade que sobrevém ou repelirá. Sim, a sabedoria é um espírito que ama os homens, mas não deixará sem castigo o blasfemador pelo crime de seus lábios, porque Deus lhe sonda os rins, penetra até o fundo de seu coração e ouve as suas palavras. Com efeito, o Espírito do Senhor enche o universo, e ele que tem unidas todas as coisas, ouve toda a voz. Aquele que profere uma linguagem iníqua não pode fugir dele. E a justiça vingadora não o deixará escapar. Pois os próprios desígnios do ímpio serão cuidadosamente examinados. O som de suas palavras chegará até o Senhor, que lhe imporá o castigo pelos seus pecados. É com efeito um ouvido ocioso que tudo ouve, nem a menor murmuração lhe passa despercebida. Acautelai-vos, pois, de queixar-vos inutilmente. Evitai que vossa língua se entregue à crítica, porque até mesmo uma palavra secreta não ficará sem castigo, e a boca que acusa com injustiça arrasta a alma à morte. Não procureis a morte por uma vida desregrada. Não sejais o próprio artifício de vossa perda. Deus não é o autor da morte. A perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma.
Ele criou tudo com a existência e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Nelas, nenhum princípio é funesto. E a morte não é a rainha da terra, porque a justiça é imortal. Mas a morte, os ímpios a chamam com o gesto e a voz. Crendo, amiga, consomem-se de desejos e fazem aliança com ela. De fato, eles merecem ser sua presa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que palavra, né? Bem, o Senhor já falou muito com a gente até agora sobre a justiça, né? Eu creio que talvez a gente nunca estudou tanto a palavra que falasse tantas mesmas coisas para cravar dentro do nosso coração. Pois é, amai a justiça, vós que governais a terra. Então Deus já está dando um recado para os governantes, que nós precisamos ter a justiça dentro de nós instalado como um amor da nossa alma, da nossa vida. Amai a justiça. Tende para com o Senhor sentimentos perfeitos. Veja, o nosso sentimento, muitas vezes, não são sentimentos perfeitos. Quantas vezes a gente tem um sentimento de mágoa, um sentimento de ressentimento, um sentimento de ingratidão, um sentimento de medo, e assim vai. Então, Deus diz para nós que nós devemos procurar Ele com a simplicidade do coração. E como fazer para ter um coração simples? Eu só consigo a simplicidade do meu coração se eu realmente reconheço o meu pecado. Se eu reconheço que eu não sou nada, que Deus é grandioso, mas eu sou miserável, eu sou pecadora, eu vou traindo o meu Senhor a cada passo do meu dia. Então, eu preciso acordar e dizer para o meu Deus, me perdoa, eu pequei, eu estou aqui com o coração contrito, arrependido, humilhado, tende misericórdia de mim. Bem, o Senhor diz, e se revela aos que não lhe recusam sua confiança. Então, Deus vai se revelar àqueles que confiam, àqueles que têm fé. Deus vai sinalizando, né? Durante o nosso dia, Deus vai dando os sinais de como Ele quer que a nossa vida seja. Por isso nós precisamos rezar e ficar atento. Um pequeno sinal pode ser, de repente, um livro inteiro escrito só para mim. Deus falando só comigo. Então, ficar atento aos pequenos sinais. A sabedoria, aliás, um pouquinho antes ele diz, né? Com efeito, os pensamentos tortuosos afasta-se de Deus. O seu poder posto à prova triunfa dos insensatos. Então, eu preciso ter pensamento santo, sadio. A música do Padre Zezinho, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Se eu vou enchendo a minha vida só de coisas que vêm do céu, então eu vou adquirindo uma sabedoria, um entendimento, uma fortaleza que vai ampliando as tendas do meu ser. Veja, a sabedoria não entrará, a sabedoria não entrará na alma perversa, nem habitará no corpo sujeito ao pecado. Então, eu preciso entender que quanto mais eu confesso, mais eu vou crescendo na sabedoria divina. Sabedoria é uma graça de Deus, é um dom que está dentro de nós. Eu vou desenvolvendo esse dom na medida que eu vou me dobrando diante de Deus. Eu vou buscando a sabedoria pela palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, educador das almas, ele mesmo que é o educador, o formador, ele foi o girar das almas pérfidas. Então, a palavra de Deus já está dizendo que o Espírito Santo foge de almas que não quer viver de acordo com as regras do Senhor. Nem habitará no corpo sujeito ao pecado. Então, o Espírito Santo, né, ele foge, ele vai
encontrar uma tenda onde acolhe ele bem. Então nós precisamos entender, ele mora dentro de nós, ele está dentro da nossa vida, mas muitas vezes a gente fala para ele, sai. Quando a gente está pecando, quando a gente está vivendo uma vida de pecado, a gente vai dizer o quê para o Espírito Santo? Vai embora, eu quero viver a minha vida. O Espírito Santo é obediente, ele é bom, e ele é livre, e ele nos deixa também ser livre. Veja, é a palavra de Deus que diz, o Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia, se afastará dos pensamentos insensatos, e a iniquidade que sobrevém o repelirá. Sim, a sabedoria é um espírito que ama os homens, mas não deixará sem castigo o blasfemador, pelo crime de seus lábios. Então já está dizendo que o Espírito Santo ele não vai deixar sem castigo aquele que blasfema, porque Deus sonda os rins, mas Deus também é um Deus que vigia, né? Nossa conduta de vida. Veja, porque Deus lhe sonda os rins, penetra até o fundo do seu coração e ouve suas palavras. Com efeito, o Espírito do Senhor enche o universo. Olha que lindo. E ele que tem unidas todas as coisas, ouve toda a voz. Aquele que profere uma linguagem iníqua não pode fugir dele, e a justiça vingadora não o deixará escapar. Pois os próprios desígnios do ímpio serão cuidadosamente examinados. Veja, o som de suas palavras chegará até o Senhor, que lhe imporá o castigo pelos seus pecados. E com efeito, um ouvido cioso que tudo ouve, nem a menor murmuração lhe passa despercebida. Acautela-vos, é Deus falando, pois de queixar-vos inutilmente. Quanto nós pecamos pela língua, evitai que vossa língua se entregue à crítica, como nós usamos da língua para criticar, não é verdade? Eu me incluo. Como a nossa língua, ela critica, como a gente usa da língua para falar mal. E Deus está nos orientando para não falar, porque até mesmo uma palavra secreta, ela não ficará sem castigo. Não procures a morte por sua vida desregrada. Deus já está dizendo aqui que eu posso, então, buscar a morte através de uma vida desregrada, de uma vida de pecado. E Deus está me dizendo, não, filho, não, Deus não é o autor da morte. Veja, Deus não é o autor da morte. Deus não quis a morte. Deus não quer a morte, principalmente o do pecador, porque ele diz que ele veio para salvar os pecadores. Então, ele criou tudo para a existência e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Gente, olha que bonito isso. Deus criou tudo com o maior amor do mundo. Agora sou eu e você que devemos cooperar com a salvação de tudo, né? Não podemos deixar com que esse espírito maligno rompe a nossa aliança com Deus. Vamos cooperar? Vamos de verdade confiar que Ele é o nosso pastor? Nada vai nos faltar? Vamos com a verdade das verdades pedir à Imaculada Virgem Maria que cuide dos nossos doentes? Pela força desta palavra que hoje, Senhor, eu peço que todos que estão doentes sejam curados, que nós e nossas famílias sejamos guardados. Rezemos 3 Salve Rainha por cada um dos doentes, por cada um dos agonizantes, pelo término desta pandemia, pelas pessoas que hoje estão também com Covid. E eu coloco aqui de maneira especial a Clícia, o Marquinhos, coloco também, Jesus, dentro do teu sagrado coração, Padre Odeir, coloco neste momento a Karina, coloco, Senhor Jesus, dentro do teu coração, a Amanda, a Ana, que o Senhor receba agora. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia,
vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que Deus Todo-Poderoso abençoe todos nós, no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.